Hello, guys! Então, aguardando, né, a chegada dos alunos, até o momento nenhum aluno apareceu. Já são 12h04. Eu já vou iniciar aqui, né, iniciar a gravação, né, hello, vou começar a gravação da aula. Até agora nenhum aluno compareceu. Mas eu já vou explicando e se algum aluno chegar, eu posso fazer um resumo, repetir alguns detalhes. Hoje, o que eu trouxe para vocês, né? Nós iremos trabalhar um pouquinho de vocabulary, ok? E by of or what's the difference between although even though, né? Ideias opostas, ideias que são um contraste. Entender o significado. Although, embora. Então, se você quiser although justamente para dar esse contraste, né? Normalmente a gente fala o quê? Embora eu tenha feito determinada coisa, uma afirmação introduzida por para você o oposto, o sentido oposto. Examples. Although don't agree, I think she brilliant. I think she's brilliant speaker. Esse even ter esse embora. Então, outros exemplos aqui. In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving. The law, people continue to usar durante, enquanto, né, no caso, estão dirigindo. While significa o quê? Enquanto. Alright? So, although interesting ideas or show that one fact makes the other fact surprising, they can all be como eu dizia, né, contrasting ideas or show that one fact makes the other fact surprising. They can all be used at the beginning or in the middle of the sentence. Examples. Despite the rain, we enjoyed the festival. We enjoyed the festival despite the rain. Ou seja, apesar da chuva, nós aproveitamos o festival. Nós aproveitamos o festival apesar da chuva. Então, você tem como fazer esse deslocamento, né? Usar o despite no início ou no final. Né? E você vai sempre utilizar, porque você vai ter duas ideias que são opostas, né? The main difference between although, even though, in spite of, and despite is that they are used with different structures. Ou seja, eles têm o mesmo significado, mas a sua estrutura, né, the structure is different, ok? Então, eles têm ali uma estrutura diferente. In spite of e despite of. After in spite of and despite, we use a noun, gerund or a pronoun. Então, depois do in spite e despite, você vai usar um substantivo ou um verbo com ing, que é o gerúndio da gerund, ou um pronome, tá? Então, você pode usar noun, gerund e pronoun depois de in spite e despite. Examples. They never made much money in spite of their success. In spite of the pain in his leg, he completed the marathon. Despite having a red ache, I had a great birthday. The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time. Ok? Então, você tem aqui os exemplos sempre com um verbo no gerúndio, substantivo e pronome depois do in spite of e despite. Note that it's common to use in spite of and despite with the expression the fact that
followed by subject and verb. Então, se você tiver in spite of e depois dele of the fact that, você pode usar um sujeito e um verbo depois, por causa do the fact that, ok? Somente nesse caso. Depois, although e even though. After although and even though, we use a subject and a verb. Even though is slightly stronger and more emphatic than although. Então, quando você quiser dar ênfase na sua frase, você vai usar even though. Mas quando você quiser falar sem ênfase, você vai usar although, ok? E no caso são usados como o quê? No caso são usados a subject and a verb, né? Você vai ter o sujeito e o verbo após o although ou após o even though. Examples. I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice. Tá vendo? I would have liked depois do although. Aí depois, although we saw, olha aí o verbo see no passado, saw é o verbo see no passado, o verbo ver. Although we saw, embora, né, nós ou a gente tenha visto ali, which other, ou seja, embora ou apesar da gente ter se visto ali todos os dias, every day, we didn't really know each other. Nós realmente não nos conhecemos, apesar de termos nos visto todos os dias. Even though she spoke, ou seja, né, embora ela tenha falado very quietly, né, muito quietly, muito baixinho, né? He understood every word. Ele entendeu cada palavra. She didn't get the job, even though she had all the necessary qualifications. Ok, guys? Ou seja, ela não conseguiu o emprego, né, embora tenha todas as qualificações, né, embora tivesse, né, todas as qualificações necessárias. Though can be used in the same way as although. Então, o though, ele vai ter o mesmo uso do although, o mesmo uso de embora. Though I wasn't keen on the film, I thought the music was beautiful. Ou seja, apesar de eu não ter dado uma mínima importância para o filme, eu achei a música muito bonita. Though can also go to the end of second phrase. This way of expressing contrasting ideas is most common in spoken English. Então, você pode ter o uso do though utilizado no final da segunda frase. Você sempre vai ter duas orações ali fazendo um contraste. A primeira afirmando algo e a segunda negando, ou apenas dizendo algo oposto, the contrast, né? Algo oposto ao que foi afirmado primeiro. Então, você pode usar o though no final, separado por vírgula. Nesse caso, é mais comum você verificar esse tipo de uso no inglês falado, né? No inglês mais coloquial, mais popular. Vamos então verificar aqui a folhinha que eu separei para vocês hoje. So, guys, vamos lá. Eu separei uma folhinha com alguns exercícios, tá? Esses exercícios nós temos aqui the first ones, tá? Os primeiros aqui são a respeito de despite, in spite of, though, or although, tá? Então você tem que marcar qual é a correta aqui para poder completar as lacunas. Já os demais exercícios, você tem que ler, né? Com cuidado, né? Carefully the text to answer the questions. Então, você vai fazer aqui a leitura desse texto, carefully, cuidadosamente.
De preferência com o uso de um dictionary, foi como eu expliquei para vocês. O uso do dictionary is essential. Is essential to develop your English, tá? Então, para você desenvolver o seu inglês, tem que usar o dicionário, gente. E aqui, você tem algumas perguntas a respeito desse texto, para treinar não só o vocabulary, mas também, né, the comprehension text. Como nenhum aluno compareceu, eu vou encerrar aqui a aula, tá? São perguntas apenas de compreensão textual mesmo, então estudem esse texto, tá? Que fala sobre fake news. Estudem o texto, destaque as palavras-chave dele, façam as técnicas de skimming e scanning, tá? Separando tanto as partes-chave quanto fazendo aquela leitura superficial, ler primeiro a introdução e ir direto para a conclusão, só para que você saiba sobre qual é o assunto e depois você vai fazendo aquela leitura novamente, destacando as partes importantes do texto, tá? Vou finalizar aqui e vou liberar ainda hoje a correção da última folhinha que nós tivemos, ok? Aguardo vocês na próxima aula. See you later!